Olá, amigos do Fórum Vascular. Hoje nós vamos falar dos novos conceitos no tratamento de aneurismas viscerais e renais. Sabemos que o aneurisma visceral está presente em até 3% da população e que o aneurisma esplênico ele é o mais prevalente, acometendo até 60% dos casos. 22% deles se manifestam como emergência cirúrgica e a mortalidade decorrente da ruptura desses aneurismas é em torno de 25%. O aneurisma de artéria esplênica ele pode ser encontrado em até 10,4% dos pacientes submetidos à necrópsia com mais de 60 anos. As indicações de tratamento não são consensuais, só é consensual indicar tratamento em todos os pseudoaneurismas. Para alguns autores, quando esses aneurismas passam de 1,5 centímetros de diâmetro, se indica para outros 2 centímetros. Mas nós temos que levar em conta alguns fatores nesses aneurismas viscerais, diferente dos outros aneurismas, que a maioria deles são saculares, que o diâmetro distal desses vasos viscerais é menor do que o diâmetro proximal, dessa forma o aneurisma do mesmo tamanho nesses diferentes locais deve ser encarado de forma diferente, e o contexto do paciente. Sabemos que pacientes gestantes e pacientes pós-transplante têm uma taxa de ruptura maior do que os outros. A técnica é influenciada pela forma do aneurisma, ele é sacular fusiforme, pelo colo do aneurisma e a presença de ramos emergentes desses aneurismas. Em se tratando da localização, por exemplo, nos aneurismas renais, eles são classificados como tipo 1, 2 e 3. O tipo 1, que é proximal, ele, como regra geral, pode ser tratado com stent revestido. O tipo 2, com técnicas complexas, com kissing stents ou stents e molas. E o tipo 3, que ele é intraparenquimatoso, como regra geral, é tratado mediante a tromboexclusão com molas. Em se tratando do colo do aneurisma, quando o diâmetro do colo for menor que metade do diâmetro do aneurisma, uma simples embolização com mola resolve na maioria das vezes. Quando o diâmetro do colo for maior que a metade do diâmetro do aneurisma, tem que se fazer uma técnica mais complexa, em que um stent se faz necessário para conseguir segurar as molas no interior do aneurisma. Essa é a casuística do Hospital das Clínicas. No ano de 2000 a 2015 foram acompanhados 75 casos de aneurismas. A grande maioria deles foi um segmento clínico e houveram 4 óbitos, sendo que um deles foi aguardando a cirurgia. Em relação ao nosso trabalho, a gente fez então uma análise retrospectiva de casos consecutivos de aneurismas de artérias viscerais e renais no nosso serviço entre janeiro de 2015 e janeiro de 2019. Em todos os casos, o planejamento cirúrgico foi realizado utilizando angiotomografia e reconstruções multiplanares com software Osiris. Então, nós tivemos 17 pacientes nesse período, totalizando 19 aneurismas tratados eletivamente. A mediana de idade foi de 61 anos, a maioria desses pacientes era do sexo feminino e a mediana de tempo de segmento de 22,5 meses. A maioria desses aneurismas eram esplênicos, seguido de aneurismas de artéria renal. E um paciente era portador de 3 aneurismas concomitantes e um paciente apresentava uma dissecção aneurismática. O sucesso técnico intraoperatório foi obtido em 19 aneurismas, em todos os casos, né? E no pós-operatório nós tivemos 2 complicações. Um paciente evoluiu com oclusão distal assintomática do stent modulador de fluxo implantado na artéria hepática própria e um paciente evoluiu com claudicação intermitente decorrente de estenose significativa da artéria femoral comum, que foi o sítio de acesso para o tratamento do aneurisma. Então, a técnica mais utilizada por nós foi a utilização de stent e molas, frente à característica dos aneurismos com colo largo. Em alguns casos foi utilizado mola exclusivamente, em alguns casos stents modulador de fluxo, em outros stent revestido. A mediana do diâmetro desses aneurismos foi 2,9 centímetros, variando de 1,6 a 5,1 centímetros. Então, em relação à escolha da técnica, como dito anteriormente, depende das características dos aneurismos. Essa técnica de remodelamento do colo do aneurisma, que é o implante de mola com um stent para criar um colo, fechar o colo, é importante, sabendo-se da característica da maioria deles de ter um colo mais largo, né? É possível também, apesar de a gente não ter realizado no estudo, a utilização de ônix, ou mesmo fio, ou squid, com um balão insuflando da base do aneurisma e preenchendo o aneurisma com esses agentes polimerizantes.
Então aqui nós vamos dar alguns exemplos de alguns casos, né? Esse é o primeiro caso, é um paciente que tinha um aneurisma de tronco cilíaco. Uma vez que era algo mais proximal, então a gente conseguiu utilizar um stent proteger mesmo, um stent convencional associado a molas microplex. E temos uma tomografia de controle 6 meses após, mostrando então a exclusão do aneurisma e a brevidade dos ramos do tronco cilíaco. Aqui fica uma característica importante: a presença de muito material cria muito artefato. Então, o ideal é fazer não só a tomografia, como uma ultrassonografia Doppler com algum médico de confiança, mostrando a brevidade dos vasos. Aqui um segundo exemplo, um paciente que tinha um aneurisma de esplênica. Uma vez que ele era proximal, isso nos permitiu chegar até lá com Viaban. Atualmente, considerando a tortuosidade desses vasos e que os stents convencionais não têm tanta flexibilidade e navegabilidade, os stents utilizados pela neurointervenção acabaram sendo adaptados por nós para utilização, uma vez que esses navegam no interior de microcatéteres. Aqui então um exemplo, um paciente que apresentava uma grande tortuosidade da artéria esplênica, apresentava um aneurisma com um colo muito largo, né, isso nos impondo a utilização da técnica de stent mola. Nesse contexto nós utilizamos então o stent Solitaire, que navega no interior de microcatéter, e através da malha do Solitaire, que é bem aberta, nós embolizamos o aneurisma com molas de liberação controlada. Aqui um outro stent que tem esse mesmo contexto, que é o stent Elvis, utilizado na neurointervenção. Ele tem a malha um pouco mais fechada, então não é tão fácil através dele passar com o microcatéter para embolizar com molas. Nesse contexto nós fizemos 2 acessos, né? Ou na verdade com um único introdutor 8 passamos 2 microcatéteres, um deixando no interior do aneurisma e pelo outro a gente soltou, então com esse microcatéter a gente soltou o stent e outro microcatéter já estava no interior do aneurisma e através dele nós liberamos as molas. Aqui um caso de aneurisma de artéria renal, que era muito grande, inclusive, que nesse caso, então, nós colocamos o stent Solitaire e através da malha nós embolizamos com as molas. E também temos que lembrar em relação à neurointervenção, a utilização de stents moduladores de fluxo. Estes que têm múltiplas camadas, que são desenhadas para reduzir a velocidade de fluxo no interior do saco aneurismático, provocando sua trombose, e manter o fluxo na artéria principal e seus ramos. Aqui é um caso, né, então, que é uma boa indicação para o stent modulador de fluxo, uma vez que havia muitos ramos emergentes do aneurisma. A gente colocou então um multilayer por acesso braquial, uma vez que a angulação da artéria mesentérica superior nos impôs isso. E aqui a gente mostra na imagem da direita que ainda os ramos permaneciam abertos da artéria mesentérica superior e a perviedade do multilayer e a já exclusão na arteriografia de controle do aneurisma. Bom, assim concluímos que o tratamento dos aneurismas viscerais por técnica endovascular é uma técnica segura e uma boa alternativa, né? Principalmente em detrimento ao tratamento aberto, que é algo muito agressivo muitas vezes. E as novas técnicas e materiais derivados da neurointervenção são alternativas promissoras para o tratamento de aneurismos complexos com colos largos e ramos referentes. Mas mais estudos multicêntricos prospectivos randomizados são necessários.